Fala galera, como é que vocês estão? Estão bom, né? Aqui é o Bruno da F5 Tech. Nesse vídeo nós vamos falar sobre upgrade de processador de notebook. É um assunto que é muito debatido em grupos, fóruns. Muita gente também me pergunta como é que faz isso, quais as possibilidades que pode ser feito. E as informações que você acha aqui no YouTube são mais relacionadas à troca em si, certo? Na substituição do processador, abrir o notebook, essas coisas. Só que nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você a ver se você consegue fazer o upgrade sem nem precisar abrir ele. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar, certo? As informações que eu vou passar aqui, eu não achei nenhum outro vídeo do YouTube, certo? Você acha num outro vídeo ou outro assim, mas concentrada do jeito que tá aqui, você só vai ver aqui. Então, se você curte nosso conteúdo, dá o like aí, compartilhe para seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos lá. Para esse tipo de serviço, eu vou dividir ele em três categorias diferentes. O é possível, o tem que ver e o sem chance. Então vamos lá. Primeiro vamos no sem chance. Se o seu notebook ele for de 2015 até hoje, ele possivelmente vai ser da quinta geração de processadores Intel para frente, certo? E o que acontece? A quinta geração ela não usa mais formato de soquete, certo? Ela só usa apenas BGA. E o BGA, o que é o BGA? Eles são processadores, são soldados direto na placa. Os pads do processador fazem contato com os pads da placa-mãe através de esferas, certo? Que com calor elas entram em fusão e acabam fazendo contato. Vou deixar a imagem para vocês verem como é que funciona assim a esquematização. E até a quarta geração tem alguns processadores da Intel que ainda saíram em pinos, né? Que você utilizava no socket, né? Vou deixar a imagem também descrevendo, funciona. E vocês vão ver como é. Então, por que é impossível fazer upgrade em um processador de quinta geração para frente? Não é que exatamente é impossível, só não é economicamente viável, porque o processo para você fazer essa substituição tem que ser feito pelo reballing, né? O famoso reballing. E na minha cidade aqui mesmo, o reballing não sai por menos de R$400. Então soma-se R$400 mais o preço do processador, você vai ter um custo muito alto. É muito melhor você vender seu notebook do jeito que está, juntar essa grana que você ia gastar e pegar um notebook melhor. É muito mais vantajoso, certo? Então por isso que não compensa. Nesse vídeo eu vou me limitar somente a falar de processadores Intel. Então você aí que tem um notebook aí que é AMD, tá? Não fica triste comigo não, tá? Mas nesse período aí, a AMD ela tinha uma participação ridícula no mercado. Eu vou deixar o gráfico para vocês verem aí, mas é muito pouco, não chega nem 10%. Então assim, e a grande maioria dos processadores AMD ainda são de reballing. Então assim, não adianta eu falar de um assunto que eu vou atingir poucas pessoas, né? Então, desculpa aí, tá? Mas eu não vou falar sobre AMD não. Fora que são complicados, tem modelos que saíram tanto como BGA, como pinos. Então assim, nesses casos eu sugiro vocês procurarem mais a literatura específica, né? Temos páginas na internet, temos fóruns que falam de maneira mais específica sobre esse assunto. Aqui nós vamos limitar somente a Intel, certo? Mas você vai perguntar, Bruno, como eu vou saber se o meu processador ele é BGA ou se ele é socket? Me ajuda. A melhor maneira de você descobrir isso é você pega o modelo do seu processador, joga no Google, certo? Tem um site da Intel chamado Intel Arc, eu vou deixar o link aí nos comentários, que por ele você consegue extrair várias informações do seu processador. Inclusive lá embaixo tem lá o tipo de socket utilizado, se é socket realmente, né, o tipo de socket, ou se é BGA, certo? Então, agora nós vamos para a categoria dos possíveis. O que são os processadores possíveis? Vamos pegar da família Arrendale para trás, certo? O que é a família Arrendale? São os últimos processadores da primeira geração da Intel, certo? Então, sim, vai ser o Pentium P6200, vai ser o Intel i3, 330M, tem uma lista de modelos, eu vou colocar também aí
nos comentários, certo? A lista da família Rendale. Então tudo que foi para trás, e também vai incluir os Core 2 Duo, Pentium T4300, tudo isso aí é possível, certo? 99% de ser possível. Por que não é 100% possível? Porque tem algum modelo ou outro que é Celeron, que eles são para o BGA, mas eles são muito específicos, são de mercados bem complicados, são modelos de baixa voltagem. Particularmente eu nunca peguei um modelo desse, eu sei que tem porque a Intel mostra que tem, então por isso eu não dou 100% de certeza. Agora vamos à última categoria, que é os tem que ver, depende, talvez. São os processadores Intel de segunda a quarta geração. Vamos começar pela quarta, porque o que acontece? Quarta geração são poucos processadores que são em socket. Eu particularmente eu mexi em um só, era um tudo em um da LG, certo? Que ele tinha um i5 de quarta geração e ele era o socket, né? Mas a grande maioria aí dos casos aí vão ser segunda e terceira geração mesmo. Já pegou o seu modelo de processador, já viu que ele é de socket, certo? E viu que ele é de segunda ou terceira geração. A maioria de vocês vão se sentir um pouco decepcionadas com o que eu vou falar aqui agora. Mas a culpa não é minha, a culpa é do chipset HM60 e HM70. Esses dois chipsets eles são de baixo custo, ou seja, são direcionados a notebooks baratos. E notebook barato costuma vir com processador Pentium ou Celeron. E esses dois chipsets eles são compatíveis apenas com esses dois processadores. Você pode colocar um Core i3 ou i5 com um notebook que tem esses chipsets? Pode. Só que há uma limitação de tempo de exatos 30 minutos, onde o notebook desliga do nada. Não é superaquecimento. É simplesmente um bloqueio que existe dentro do chipset. Ah, Bruno, mas eu vi um vídeo de um cara que ensina você a fazer a limpeza da BIOS, né, da região da ME. Não funciona. Só existe um jeito. Se o seu notebook ele veio com um desses dois chipsets para fazer ele funcionar totalmente com um processador Core i3 E587, só tem uma maneira. É você substituir o chipset por outros chipsets, como o HM65, HM75, HM77. Esses chipsets que suportam oficialmente os processadores Core, né, i3, i5 e 7, certo? Para você substituir, você vai ter que pagar rebalem. É os mesmos R$400 lá que eu expliquei lá atrás. Então, assim, não tem muito o que fazer, certo? Então, se você já conferiu que o chipset da placa do seu notebook ele é HM60 ou HM70, não tem upgrade. O máximo que você pode colocar é um modelo Pentium, né? Alguns Pentium suportam, né? Eu vou deixar na descrição qual o programa que você utiliza, né, para você verificar, né, que é o CPU-Z, certo? Você abre ele, certo? E você vai lá na aba Mainboard e lá nessa aba Mainboard tem o campo lá de chipset. Lá você pode conferir qual chipset que a sua placa usa, certo? Então, você já chegou nessa parte do vídeo, que você já confirmou que o seu notebook usa socket e usa um chipset compatível com processadores da família Core. É só partir para o abraço? É só ficar feliz e acabou? Não exatamente, porque a gente tem dois detalhes que você precisa ficar consciente, né? O primeiro, ele é um pouco óbvio, que é a questão de temperatura. Por quê? Quanto maior o desempenho de um processador, maior dissipação térmica ele vai ter, certo? Ou seja, vai esquentar mais. Então você tem que ficar muito de olho em questão de temperaturas na hora do upgrade. Mas então, Bruno, então quer dizer que eu já conferi que a placa do meu notebook ela é de socket e ela tem um chipset compatível com o processador que eu quero colocar. Então quer dizer que é só partir para o abraço e ser feliz? Não exatamente. A gente tem duas questões que você precisa estar consciente. A primeira, assim, ela é muito óbvia, que é a questão da temperatura. Quanto melhor o processador, mais dissipação térmica ele vai ter, certo? Então ele vai precisar dissipar mais calor.
Então, sim, você precisa ficar muito atento à questão de temperatura, certo? Tem que usar uma pasta térmica de qualidade, já aproveitar, já dar uma revisada no sistema do notebook. Tenha muito cuidado com isso, porque ele vai dissipar mais calor, tá bom? Então, fique muito bem de olho com isso. E a outra questão é uma questão que quase ninguém fala, viu? Quase você não vê ninguém falando sobre isso. Mas é algo que eu vou deixar claro aqui. É a questão da vida útil do equipamento. Entenda, o notebook ele não é feito para ser trocado peça, processador de um para outro, totalmente diferente. Os MOSFETs, resistores, os componentes, capacitores, eles são feitos para trabalhar com aquela carga. Se você coloca um processador, você está aumentando a carga no sistema. Então entenda-se que você vai forçar mais os componentes e eles vão ter uma vida útil menor. Vamos deixar claro o seguinte, a gente não está falando de notebook novo de 2, 3 anos de uso. A gente está falando de notebook antigo, de 7, 8 anos de uso no mínimo. Entendeu? Então são componentes cansados. Tenha na sua mente que pode ser que seu notebook dure, sei lá, podia durar 2 anos, 1 ano, para poder dar problema, pode ser que dure 6 meses, 3 meses, 1 ano, a gente não sabe. Então só fique consciente disso, tá bom? Então, você tomando esses cuidados, dá para aproveitar muita coisa no seu notebook, dá para aproveitar. A gente tem processadores aí que são baratinhos, sabe, no AliExpress aí tem processadores bons, sabe, Core i7. Você colocar, dá uma sobrevida. O que melhora também muito o desempenho de notebooks também é SSD, certo? Você coloca um SSD, aumente a memória RAM dele também, coloque memórias RAM mais rápidas possíveis, né, que seu notebook consiga suportar. E sim, dá para dar uma boa melhorada no notebook, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o like aí, se inscreva aí no canal, compartilhe para seus amigos, porque uma dúvida que você tirou nesse vídeo, outros amigos podem ter e vai ser útil para eles também. Então tá bom, gente? Então um grande abraço aí e até o próximo vídeo.